Ainda sobre Dias Toffoli, a Época traz um outro fato que vale comentário. Quando elaborou a pauta de julgamentos de plenário deste semestre, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deixou uma semana por mês vazia. Ou seja, os julgamentos, marcados sempre para quartas e quintas-feiras, ficam suspensos. Esta semana é um desses hiatos. A justificativa foi dar mais tempo para os ministros trabalharem em seus gabinetes. Eles poderiam adiantar a instrução de processos e, assim, tentar baixar o estoque de causas aguardando julgamento na Corte, que somam cerca de 35 mil hoje. Mas a verdade é que, com menos sessões plenárias, o presidente da Corte alcança também outro objetivo, o de tirar as atenções para o tribunal. A cada julgamento polêmico, o Supremo vira manchete e alvo de críticas em redes sociais. Desde que tomou posse na presidência do tribunal há um ano, Toffoli tem dito que quer dar protagonismo à política e atuar como mediador de crises entre os poderes. O plano não funciona se o judiciário provocar essas crises. Dias Toffoli é uma coisa impressionante. Ele posa de mediador entre os poderes. É função, Bruno Garchag? Você que entende muito bem da divisão entre os três poderes na democracia, é função do presidente do Supremo ser um mediador de crise entre os poderes? Onde é que está escrito isso, Bruno Garchag? Mas ele tem que cumprir a lei, ele tem que fazer isso lá no Supremo Tribunal Federal. Ele é um dos 11 ministros da atual composição da Corte. Ele não tem nada de interferir no Legislativo, ele não tem nada de ficar fazendo campanha para que o Legislativo faça isso ou não faça aquilo, vai ficar botando panos quentes na relação entre os dois poderes. Ele tem que cuidar do trabalho dele, que está sendo muito mal feito. Diga aí, Bruno. Pois é, você lembra-se, Felipe, aquela matéria da revista Época, uma entrevista sobre aquele caso aquela história mirabolante contada pelo ministro Dias Toffoli, daquele momento dramático em que ele atuou ali como um grande diplomata e evitou uma crise, havia lá uma suposta articulação para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, ali parece que já estava sendo criada a peça para justificar todos os atos posteriores que ele vem tomando. Não é função dele fazer isso, é função do presidente do Supremo Tribunal Federal, sim, atuar como também no aspecto diplomático da Corte, isso sim. Agora, essas atribuições que ele está se responsabilizando, não é de fato. Agora, tem uma outra discussão, Felipe, que não tem nada a ver com a coisa política, mas que eu acho que é importante dizer para o nosso ouvinte, que é a seguinte: a Constituição brasileira é tão grande, detalhada, traz tantas coisas, que muitas questões, muitas demandas acabam indo para o Supremo Tribunal Federal. Aí é humanamente impossível uma corte com 11 ministros dar conta de tantos processos que chegam para avaliação do Supremo. Até nesse aspecto, a Constituição brasileira de 1888 cria problemas. Zé Maria. O Supremo existe desde 1828. E todas as constituições brasileiras receberam e mudaram ali detalhes da competência do Supremo Tribunal Federal. E nenhuma das constituições, e muito menos essa que o Bruno citou, essa Constituição de 1988, né, que eu acompanhei passo a passo, né, Bruno, dá a possibilidade do presidente do Supremo ser um tipo de rei. Eu me refiro a uma monarquia, né, absolutista, inclusive, que é o poder moderador, ou seja, o poder que dá a última palavra sempre. O Supremo dá a última palavra porque alguém tem que dar a última palavra, mas não pode se considerar este poder moderador. Quem é o moderador do Brasil é a Constituição brasileira, que dá explicitamente competência para o Supremo fazer o controle chamado controle constitucional, ou seja, julgar assuntos que atinjam a Constituição, a legalidade de leis aprovadas no Congresso Nacional, ou decretos presidenciais, enfim. E na Constituição de 88 foram acrescentados algumas ações como a ADI, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que é um instrumento nobre que só pode ser usado por agremiações políticas, sindicatos, enfim. Esta é a função do Supremo Tribunal Federal. Isso que o
presidente do Supremo, Dias Toffoli, está fazendo, Felipe, isso é política. No Congresso se fala da parlamentarização do Supremo Tribunal Federal, porque negociar, fazer esse tipo de acordo, como foi a Carmen Lúcia, fez um acordo com o Senado Federal na época do Aécio Neves e tal, Exatamente. Isto é a parlamentarização. Não se negocia com a Constituição, não se negocia com a lei, se julga, decide com base na lei. É assim que tinha que ser o Supremo Tribunal Federal. Então, é verdade, ele já vem dando declarações dizendo que houve um momento em que ele teria interrompido a possibilidade de um golpe, de uma quebra da normalidade constitucional. Se é verdade que houve essa ameaça, esses ameaçadores, né, tinham que estar presos segundo a lei, né? A Lei de Segurança Nacional prevê exatamente isso. Então, não é função dele não, né, Felipe? Zé Maria Trindade, esses acordões aí, teve no impeachment, Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo, com Renan Calheiros, então presidente do Senado, pelo fatiamento da votação do impeachment, que salvava os direitos políticos da Dilma, mas resultava na cassação inevitável do mandato, a cassação no sentido da perda do mandato com o impeachment, não do processo de cassação da chapa, que depois não foi adiante no TSE, comandado pelo Gilmar Mendes. Teve também o acordão entre a Carmen Lúcia, que você citou, e eu relembro aqui, era com Eunício Oliveira, então presidente do Senado, sucessor do Renan Calheiros, para supostamente colocar panos quentes na relação do Supremo Tribunal Federal com o Senado. Porque o Aécio Neves era senador e a primeira turma do Supremo havia determinado medidas cautelares contra ele, que era a perda do mandato e o recolhimento noturno. E aí, no plenário, ficou empatado em 5-5 a análise sobre o encaminhamento dessas medidas para que o Senado Federal decidisse, desse o aval sobre elas, e aí a Carmen Lúcia foi e desempatou para salvar a pele do Aécio, porque todo mundo sabia naquela ocasião que se deixassem para o Senado decidir se aquelas medidas cautelares impostas pela primeira turma seriam realmente aplicadas ao Aécio, o Aécio teria a sua barra aliviada pelos camaradas, pelos colegas, por toda aquela solidariedade em causa própria, como eu chamo, o corporativismo dentro do Congresso Nacional. E agora o Dias Toffoli aí fazendo política também com os parlamentares e até com membros do Poder Executivo. Então não tem nada que acontecer isso, tem que tomar decisão lá dentro. Quando eu digo aqui que o trabalho dele está sendo muito mal feito, depende do referencial, né? Porque assim, está sendo bem feito de acordo com aquilo que ele quer. Quer dizer, de acordo com os interesses dele e talvez das pessoas que colocaram ele lá, o trabalho está sendo bem feito. Então suspendeu milhares de investigações que a população brasileira querem ver avançar, né? Então, nesse sentido, na visão dele, com o objetivo dele, deve estar sendo bem feito. Agora, em relação à sociedade, que sai em prejuízo em consequência de todos esses acordões, é óbvio que não está sendo feito. Então, tudo isso é sempre feito em prejuízo da sociedade, Bruno. Aproveitando esse comentário, Felipe, eu subscrevo o que você disse, e isso tem que ficar muito claro para você que nos ouve e nos vê. O STF não é uma corte exclusivamente ou estritamente jurídica. Ela também tem a sua dimensão política. Agora, a dimensão política tem que estar enquadrada pela responsabilidade e competência definida pela Constituição. O que está acontecendo neste momento é inaceitável. Eu queria só aproveitar a menção que o Zé Maria fez, a nota histórica, né, da criação do STF em 1828, e na primeira Constituição que nós tivemos, Constituição Brasileira, após a independência de 1824, no artigo 163 dessa Constituição de 1824, esse artigo previa a criação daquilo que na época era chamado de Supremo Tribunal de Justiça. E esse Supremo Tribunal de Justiça foi criado 4 anos depois, numa lei de 18 de setembro de 1828, e foi uma lei oriunda de um projeto de um dos grandes estadistas que o Brasil já teve, que foi o Bernardo Pereira de Vasconcelos. Foi um político conservador, começou nas fileiras liberais, depois se tornou do Partido Conservador. As duas grandes forças políticas durante o Império Brasileiro, primeiro e segundo reinado, foram justamente os partidos conservador e liberal.
E aí, só depois do golpe militar que instituiu a República, com a Constituição de 1890, é que o Supremo Tribunal de Justiça se tornou Supremo Tribunal Federal.